Em um Brasil que buscava identidade, potência e conforto sobre quatro rodas, nasceu um ícone. O carro que uniu luxo e velocidade, que desfilou nas avenidas e venceu nas pistas. Hoje você vai conhecer a verdadeira história do Chevrolet Opala, o automóvel que conquistou o coração dos brasileiros, sobreviveu a décadas de mudanças e se tornou uma lenda sobre rodas. Prepare-se, porque o que vem aí vai muito além de um carro, é um símbolo de uma era. No final da década de 1960, o Brasil vivia um momento de otimismo econômico e crescimento industrial. Era o cenário perfeito para que a General Motors do Brasil desse um passo ousado: lançar seu primeiro carro de passeio totalmente fabricado no país. Até então, a montadora operava com modelos adaptados do exterior, mas agora queria um produto pensado especificamente para o consumidor brasileiro. Assim, nasceu o projeto do Opala, que combinava a estrutura do Opel Rekord alemão com motores derivados da linha norte-americana da Chevrolet. Um carro com alma híbrida, feito sob medida para um mercado em ascensão. O nome Opala foi escolhido em um concurso interno da GM. Ele evocava a sonoridade do Opel, sua base europeia, mas também remetia à pedra preciosa, símbolo de sofisticação e valor. A decisão de misturar a engenharia alemã com a robustez americana não foi à toa. A empresa queria unir confiabilidade com desempenho, num pacote que agradasse tanto famílias quanto executivos. O Opala estreou oficialmente no Salão do Automóvel de 1968, causando impacto com suas linhas elegantes, motor 6 cilindros e acabamento superior ao que o público brasileiro estava acostumado. Apesar do sucesso no lançamento, poucos sabem que os bastidores da criação do Opala foram repletos de tensão e incertezas. Havia pressão dentro da GM para que o projeto fosse concluído em tempo recorde, e os engenheiros brasileiros precisaram adaptar diversas soluções mecânicas para as condições locais, como as estradas precárias e a baixa qualidade da gasolina da época. Um dos maiores desafios foi a refrigeração do motor, que precisou ser redesenhada para lidar com o calor tropical. O resultado, no entanto, surpreendeu. O Opala não apenas cumpriu as exigências da matriz, como superou expectativas de durabilidade em testes internos. Lançado oficialmente em 1969, o Opala chegou ao mercado em duas versões, a básica, especial, e a mais refinada, luxo. Ambas podiam vir com motores de 4 ou 6 cilindros, sendo o famoso 6 canecos um verdadeiro diferencial. Era um carro silencioso, espaçoso e com uma dirigibilidade acima da média. Seu câmbio suave, sua suspensão confortável e o desenho moderno fizeram dele um sucesso imediato. E mais, ele conseguia unir o desempenho desejado pelos jovens com o conforto exigido pelas famílias, um equilíbrio raro na época. Em pouco tempo, o Opala se tornou objeto de desejo. Celebridades, empresários e até políticos passaram a desfilar com um novo sedã da Chevrolet, aumentando ainda mais sua fama. O carro rapidamente se destacou também entre taxistas, que enxergavam na robustez do modelo uma excelente relação custo-benefício. O sucesso foi tamanho que já em seu primeiro ano completo de vendas, o Opala ajudou a Chevrolet a conquistar uma fatia relevante do mercado de automóveis no Brasil. Era o início de uma trajetória lendária que duraria mais de 2 décadas. O nascimento do Opala foi, portanto, mais do que apenas o lançamento de um carro. Foi o começo de uma revolução na indústria automobilística brasileira. Um modelo que uniu estilos, culturas e necessidades, transformando-se rapidamente em símbolo de status e eficiência. Mas o melhor ainda estava por vir. Nos próximos anos, o Opala deixaria de ser apenas um sucesso de vendas para se tornar um verdadeiro fenômeno de cultura e velocidade. E é exatamente isso que veremos no próximo capítulo. Com o sucesso do lançamento consolidado, o Chevrolet Opala entrou nos anos 1970 com moral elevada e metas ainda mais ambiciosas. A GM do Brasil sabia que o desafio agora era manter o ritmo, expandir sua base de consumidores e provar que o Opala não era apenas um bom carro, mas o melhor da categoria. Para isso, a montadora apostou em refinamentos estéticos, melhorias técnicas e uma estratégia de marketing agressiva.
A confiança era tanta que, em 1971, o Opala ganhava uma companhia de peso, a versão coupé, com 2 portas, linhas mais esportivas e apelo jovem. A partir dali, o modelo deixava de ser apenas um sedã familiar e passava a mirar novos públicos. A década de 1970 também marcou o início de um fenômeno, o Opala como símbolo de status social. Ter um Opala na garagem passou a representar poder aquisitivo e bom gosto. Nas propagandas da época, a Chevrolet vendia mais do que um automóvel, vendia a imagem de um estilo de vida. O carro aparecia em comerciais elegantes, estacionado em frente a casarões, pilotado por executivos bem vestidos. Era uma combinação eficaz de marketing e produto, pois o Opala realmente entregava desempenho e sofisticação. E mesmo com esse ar de luxo, ele se mantinha acessível a uma faixa cada vez maior da classe média emergente. Entre 1971 e 1974, o Opala passou por diversas evoluções mecânicas discretas, mais relevantes. A suspensão foi ajustada para maior estabilidade, os motores receberam pequenos aprimoramentos e o câmbio ganhou mais precisão. Essas atualizações contínuas ajudavam a manter o modelo competitivo sem comprometer sua confiabilidade, que já era motivo de orgulho. Além disso, era um carro fácil de consertar, com peças disponíveis e mão de obra especializada em praticamente todo o país. Isso o tornava uma escolha racional para quem precisava de um carro confiável para o dia a dia e, ao mesmo tempo, queria conforto e prestígio. Mas não era só nas ruas que o Opala brilhava. Foi também nesse período que ele começou a se destacar nas pistas. A Chevrolet viu no automobilismo uma vitrine poderosa para mostrar do que o seu motor 6 cilindros era capaz. Em 1973, o Opala fez história ao vencer a primeira edição da lendária Copa Brasil de Marcas e Pilotos, reforçando sua fama de carro forte e rápido. Essa ligação com o esporte a motor atraiu uma nova legião de fãs, principalmente jovens que sonhavam em transformar seus próprios Opalas em máquinas de corrida. Foi o início de uma paixão nacional que se estenderia por décadas. Os anos de consolidação também foram marcados por curiosidades interessantes. Uma delas foi a preferência quase unânime por modelos com câmbio manual, mesmo quando a GM oferecia versões com câmbio automático. Um luxo raro e ainda pouco compreendido pelo consumidor brasileiro da época. Outra curiosidade é que o Opala passou a ser cada vez mais adotado como viatura policial e carro oficial de governo, graças à sua robustez, conforto e desempenho. Era comum ver um Opala preto rodando em escoltas ou estacionado diante de repartições públicas, o que ajudava ainda mais a consolidar sua imagem de carro de respeito. Ao fim de 1974, o Opala já não era mais apenas uma promessa, era uma realidade dominante nas ruas do Brasil. Seu nome era sinônimo de confiança, potência e elegância. Mas a Chevrolet não queria apenas manter o sucesso, queria expandir os horizontes da linha Opala e criar um ícone esportivo que deixasse uma marca definitiva na memória do público. No capítulo seguinte, vamos mergulhar no surgimento do lendário Opala SS, a versão que incendiou corações e acelerou a alma de uma geração inteira. Se havia algo que faltava ao Opala no início da década de 1970, era um toque mais agressivo, mais esportivo, algo que fizesse o coração bater mais forte. A General Motors entendeu essa lacuna e, em 1974, apresentou a solução, o Opala SS, sigla que já carregava peso internacional por seu uso em modelos esportivos da Chevrolet nos Estados Unidos. Era o nascimento da versão mais icônica e desejada do Opala. Com visual ousado, faixas laterais, rodas especiais e desempenho impressionante, o SS marcou o ápice da esportividade no Brasil daquela época e se tornou o sonho de consumo de uma geração. Por fora, o Opala era imediatamente reconhecível. A carroceria trazia faixas esportivas nas laterais e no capô, rodas de desenho exclusivo, faróis duplos e acabamento preto fosco em detalhes do painel frontal. O interior também era diferenciado, com volante esportivo, instrumentação completa e bancos envolventes. Mas o que realmente encantava estava sobre o capô. O motor 4.1 de 6 cilindros com 171 cavalos de potência bruta e um ronco encorpado que dispensava apresentações. Era um verdadeiro muscle car brasileiro, capaz de encarar com dignidade até mesmo alguns importados.
O SS rapidamente virou febre nas ruas e nas pistas. Jovens entusiastas viam no modelo uma maneira legítima de experimentar velocidade com estilo e segurança. Nas concessionárias, as filas de espera cresciam e o SS ganhava status de lenda viva. Mas o carro não era apenas bonito ou potente, ele também era bem equilibrado. A suspensão recalibrada, os freios mais eficientes e o câmbio preciso faziam dele um carro divertido e responsivo ao volante. Tudo isso ajudava a consolidar a imagem do SS como algo mais do que um Opala comum. Era uma máquina feita para apaixonar. O impacto do Opala SS foi tão forte que ele acabou se tornando uma subcultura dentro do mundo automotivo nacional. Clubes de entusiastas, encontros de rua e até rachas ilegais contravam com a presença marcante do modelo. Muitos donos personalizavam seus SS, colocando escapamentos esportivos, carburadores mais robustos e rodas ainda mais largas. O carro virou sinônimo de rebeldia, juventude e liberdade. Não era apenas um meio de transporte, era uma declaração de personalidade. Quem tinha um SS tinha respeito nas ruas. Nos bastidores, a GM sabia que o SS também era uma ferramenta de marketing. Ele atraía para as concessionárias até mesmo quem não podia pagar por aquele modelo específico, mas acabava levando um Opala convencional para casa. A aura do SS contaminava toda a linha. E mais, ele ajudava a reposicionar a marca Chevrolet no Brasil como algo além do tradicional. Agora era também performance e emoção. Curiosamente, nem todo mundo sabia que o SS significava Super Sport, mas ninguém se importava. O importante era o impacto que essas duas letras causavam. Ao final da década de 1970, o Opala SS já havia entrado definitivamente para a história como um dos maiores ícones do automobilismo nacional. Sua influência continuaria por décadas, seja em coleções, restaurações ou simples memórias de quem viveu aqueles tempos. Mas enquanto a versão SS reinava nos corações mais acelerados, a Chevrolet preparava um novo movimento, o refinamento absoluto. E no próximo capítulo, vamos conhecer a ascensão das versões Comodoro e Diplomata, que transformaram o Opala em símbolo máximo de luxo no Brasil. Enquanto o Opala SS conquistava corações nas pistas e nas ruas, a General Motors via também uma demanda crescente por conforto e sofisticação entre seus clientes. Assim nasceram as versões Comodoro e, logo em seguida, o Diplomata, verdadeiros símbolos de luxo dentro da linha Opala. Eles buscavam oferecer um novo patamar de acabamento, tecnologia e status, aproximando o carro brasileiro dos sedãs europeus e americanos mais exclusivos da época. Era o Opala ganhando nobreza para acompanhar o estilo de vida da elite brasileira. Lançado em 1979, o Comodoro trouxe inovações que deixaram os concorrentes para trás. Bancos de couro ou veludo, ar-condicionado de fábrica, direção hidráulica, vidros elétricos e um painel sofisticado faziam parte do pacote. O motor, um robusto 6 cilindros de 4,1 litros, continuava a oferecer potência confiável, mas com um foco maior no conforto e suavidade do que na esportividade. O carro tinha suspensão recalibrada para proporcionar uma viagem silenciosa e estável mesmo em estradas ruins, um luxo que poucos modelos brasileiros conseguiam entregar. Pouco depois, a GM apresentou o Diplomata, versão ainda mais refinada, com detalhes exclusivos de acabamento e uma série de opcionais que o transformavam num verdadeiro carro executivo. O Diplomata ganhava acabamentos cromados, bancos reclináveis, relógios analógicos no painel e até um volante revestido de couro. Era o Opala destinado a pessoas que exigiam mais do seu automóvel, seja para o dia a dia no trabalho ou para viagens longas. Sua presença nas ruas e nas rodas sociais era um sinal claro de sucesso e prestígio. A popularidade dessas versões foi enorme e transformou o Opala em um símbolo de ascensão social. Empresários, profissionais liberais e políticos passaram a escolher o Comodoro e o Diplomata como seus veículos preferidos. Além do status, eles valorizavam a combinação entre desempenho e conforto, algo raro naquele momento no mercado brasileiro.
Esses modelos fizeram com que o Opala deixasse de ser visto apenas como um carro prático e começasse a ser reconhecido como um verdadeiro carro de luxo nacional, capaz de competir com importados carros. Curiosamente, essa fase de luxo e requinte também gerou algumas histórias curiosas. Uma delas é que muitos diplomatas e políticos optavam pelo Opala não só pela elegância, mas também pela robustez e facilidade de manutenção, elementos importantes para veículos de uso oficial em um país com condições difíceis de estrada. Outro fato curioso é que o sucesso dessas versões ajudou a prolongar a vida do Opala, em um mercado que já começava a ficar mais competitivo e diversificado. O Commodoro e o Diplomata foram, portanto, a chave para manter o modelo vivo e relevante. Quando a década de 1980 avançava, o Opala já tinha deixado um legado impressionante, tendo passado de carro nacional a símbolo de luxo e potência. Mas o cenário automotivo brasileiro começava a mudar rapidamente, com a entrada de novas tecnologias e concorrentes. No próximo capítulo, vamos acompanhar como o Opala enfrentou os desafios da modernização entre 1985 e 1989. Nos anos que se seguiram ao auge do Opala, o mercado automotivo brasileiro começou a se transformar rapidamente. A entrada de novas marcas, modelos importados e tecnologias modernas colocavam pressão sobre os carros mais tradicionais. Mesmo assim, o Chevrolet Opala manteve seu espaço de forma impressionante, mostrando resistência e capacidade de adaptação. A GM investiu em atualizações pontuais para garantir que o Opala continuasse competitivo, mesmo diante das mudanças no perfil do consumidor e na economia do país. Uma das principais transformações foi a introdução de pequenas melhorias mecânicas e estéticas que buscavam renovar a imagem do Opala sem perder sua essência. Foram lançadas versões com faróis quadrados, grade dianteira redesenhada e melhorias internas no acabamento, como novos painéis e bancos. Apesar das mudanças visuais, a robustez mecânica continuava intacta, especialmente o tradicional motor 6 cilindros 4.1, que seguia sendo o coração pulsante do modelo. Isso garantia que o Opala continuasse sendo referência em desempenho e durabilidade. Durante esse período, o Opala passou a atender a um público ainda mais diversificado. Além dos fãs históricos, começou a conquistar motoristas que buscavam um carro com bom espaço interno, conforto e que aguentasse as condições variáveis das estradas brasileiras. Seu uso como veículo oficial em órgãos públicos também aumentou, e o modelo ganhou ainda mais popularidade nas frotas de táxi, especialmente as versões com motor 4 cilindros, que ofereciam melhor economia. Esta versatilidade ajudou o Opala a se manter presente mesmo com o crescimento da concorrência. Apesar da modernização, os anos 1980 também trouxeram desafios. A crise econômica e a inflação alta afetaram o poder de compra do brasileiro, o que dificultava investimentos maiores. A GM precisou equilibrar o preço com as atualizações para não perder o consumidor. Além disso, o mercado começava a demandar carros com motores menores e mais eficientes, algo que não era exatamente o forte do Opala. Mesmo assim, a robustez e o conforto continuavam sendo argumentos fortes para a manutenção do modelo no portfólio da Chevrolet. Uma curiosidade dessa fase é que, mesmo diante das adversidades, o Opala começou a ganhar fãs entre os amantes de carros clássicos. Muitas pessoas viam o modelo como um carro atemporal, com design elegante e mecânica confiável, perfeito para restaurar e preservar. Os clubes de Opala se multiplicaram e encontros começaram a reunir apaixonados que mantinham viva a chama da história do carro. Assim, enquanto o mercado avançava, o Opala já se preparava para entrar no imaginário popular como um ícone do automobilismo brasileiro. Chegando ao final dos anos 1980, o Opala sabia que seu ciclo estava perto do fim, mas ainda resistia com garra. A GM começava a preparar o terreno para novos modelos, mas o legado do Opala continuava mais forte do que nunca. No próximo capítulo, vamos acompanhar o adeus dessa lenda, sua despedida oficial em 1992 e o impacto duradouro que deixou para o automobilismo nacional.
No início dos anos 1990, o cenário automotivo brasileiro já estava bastante diferente daquele que viu o nascimento do Opala mais de 2 décadas antes. Novos modelos, tecnologias avançadas e mudanças nos hábitos dos consumidores apontavam para um futuro cada vez mais moderno e globalizado. Apesar disso, o Opala continuava firme, representando uma era de ouro da indústria nacional. Mas a GM sabia que era hora de dizer adeus a esse clássico, que deixaria uma marca permanente na história do Brasil. A despedida oficial do Opala aconteceu em 1992, após 24 anos de produção ininterrupta. Nesse período, foram fabricadas mais de 1,1 milhão de unidades, tornando o Opala um dos carros mais vendidos e queridos do país. O modelo encerrou sua trajetória com versões atualizadas, que buscavam combinar os valores tradicionais do carro, conforto, robustez e desempenho, com algumas modernizações, como mudanças no design e pequenas melhorias mecânicas. Ainda assim, o tempo já mostrava que o mercado caminhava para outra direção. O fim da produção do Opala foi marcado por uma série de homenagens e reconhecimento de fãs, colecionadores e especialistas. O carro havia se tornado muito mais do que um simples automóvel. Era um ícone cultural, um símbolo da identidade automobilística brasileira. Eventos de despedida, exposições e encontros celebraram o legado do Opala, que passou a ser tratado como objeto de culto e paixão para gerações. Muitos proprietários decidiram restaurar seus exemplares e manter viva a memória desse gigante das ruas brasileiras. Uma curiosidade pouco conhecida é que, mesmo após o fim da produção, o Opala continuou sendo muito usado por vários anos, especialmente em frotas de táxi e transporte oficial. Sua durabilidade e facilidade de manutenção garantiram uma vida útil longa, muito além da média dos carros da época. Em muitos lugares do Brasil, era comum ver Opalas rodando firmemente na rua até o final dos anos 1990, reforçando o impacto e a confiabilidade que o modelo conquistou ao longo do tempo. Além disso, o Opala gerou uma legião de entusiastas que mantém o carro vivo até hoje. Clubes, encontros, restaurações e até competições de carros antigos continuam celebrando sua história e desempenho. Ele é frequentemente lembrado como o pai dos muscle cars brasileiros e como um dos carros que marcaram a transição do mercado nacional para uma era mais madura e profissional. A influência do Opala pode ser vista ainda no design e na engenharia de vários carros que vieram depois. A história do Chevrolet Opala é, portanto, a história de um Brasil que cresceu, se desenvolveu e se apaixonou por um carro que sabia combinar potência, estilo e conforto. Do seu nascimento nos anos 1960 até seu adeus nos anos 1990, o Opala deixou um legado inapagável. E embora não esteja mais em produção, seu nome e sua presença continuam vivos no coração de quem entende o verdadeiro significado de ser um ícone. O Chevrolet Opala pode ter saído das linhas de produção, mas jamais saiu da memória do povo. Ele foi mais do que metal e motor. Foi sonho, velocidade, status e paixão. Nas garagens, nas pistas, nas ruas e nos corações, ele continua vivo. Porque algumas máquinas não são esquecidas, elas são eternizadas. E o Opala é uma dessas lendas.